Olá, vamos iniciar mais um programa Marcelo Storck aqui pela TV Milênio, canal 13 VHF de União da Vitória, Paraná. Hoje, quarta-feira, dia 24 de abril de 2013, o evento em que eu uso para apresentar esta abertura do programa vai ser motivo de reportagem no programa depois da manhã de sexta-feira. No programa de hoje, 2 entrevistados importantes e 2 entrevistas não diferentes. No primeiro bloco, nós vamos conversar com o deputado estadual Silvio Drevik, ele que veio até Porto União na sexta-feira da semana passada para uma reunião no seu partido, e eu aproveitei para falar de assuntos relacionados à sua atividade, inclusive sobre o Código 42, ele teve a oportunidade de nos explicar a respeito. E aí, no segundo bloco, o programa Marcelo Storck traz uma entrevista com o deputado federal Esperidião Amin, ex-governador e senador, que também esteve nesta reunião política em Porto União e vem falar também sobre a 280, a nossa rodovia que liga Porto União a Canoinhas. O programa, então, tem 2 entrevistas importantíssimas nesta quarta-feira. Um instantinho só, estarei de volta. Pois bem, neste primeiro bloco do programa Marcelo Storck de hoje, prazer enorme receber aqui em Porto União o deputado estadual Silvio Drevik, que vem para bater um papo rapidinho aqui com a gente em Porto União, União da Vitória, região. Primeiramente, satisfação, muito bom dia, seja bem-vindo a Porto União, deputado. Minha saudação a todos, é um prazer estar aqui. Estamos num roteiro hoje pelo Planalto Norte, juntamente com o deputado federal Esperidião Amin. E entre os outros assuntos, nós estamos trazendo algumas informações do partido, algumas ações também com relação à nossa atividade aqui no Planalto Norte. É progressista, né? Partido progressista. Com certeza. Vamos esperar que o Planalto Norte também assim seja incluído. Tanto é que o governo do estado, semana passada, talvez acontece, mas quando isso surge, o governador dizer que o estado acaba em Canoinhas, ele acaba concretizando uma realidade. De Canoinhas para cá, até não sei se o senhor veio via aérea ou terrestre, porque a nossa 280 é um descaso, vamos dizer assim, né? Em relação ao Planalto Norte, nessa semana na Assembleia, o senhor até endossou uma discussão com relação ao desenvolvimento. Na sua ótica, o Planalto Norte, nós aqui deveríamos ser mais agropecuários, quando o vizinho, o deputado Aguiar, defende a industrialização. Gostaria que o senhor falasse a respeito disso e explicasse a sua tese. Bom, o Planalto Norte, nós não podemos unificá-lo em apenas um perfil. Nós temos cidades que são mais industrializadas, nós temos cidades que são mais, ou municípios que têm perfil mais agro da indústria. Por exemplo, São Bento do Sul é uma cidade industrial, Porto União é uma cidade industrial, né? Canoinhas tem o seu potencial industrial, mas tem um espaço muito forte na agricultura e na agropecuária. E assim tantos outros municípios, Mafra, Major Vieira, Bela Vista do Todo e outros. O que eu disse com isso? Que nós temos que respeitar, em outras palavras, a tendência natural e cultural de cada região. O nosso Planalto Norte precisa trazer indústrias, mas o que eu quis dizer naquele momento, e reafirmo isso, a nossa indústria não é porque ela seja do setor agrícola ou pecuário, que ela não seja uma indústria de agregação de valor e de geração de emprego. Por exemplo, na avicultura, na suinicultura, na transformação de grãos, nós não podemos apenas criar o suíno ou a ave. Nós temos que trazer um frigorífico que transforme em produtos acabados.
para exportar, inclusive. Aí nós estamos gerando emprego e renda. Agora vai ser muito difícil nós trazer uma BMW, uma Mercedes para o Planalto Norte. Então essa tese eu defendo. E defendo isso muitas vezes até contrapondo um pouco os que pensam diferente. Para nós desenvolver o Planalto Norte, que eu defendo como sempre defendi, e para mim o Planalto Norte não termina em Canoinhas, e nem em Porto União, ele segue à frente, né? Vai para o meio oeste, para Caçador, para Água Doce e tantos outros municípios. De tal sorte que nós temos que ter energia suficiente de qualidade, nós precisamos de boas rodovias, que não é o caso da nossa BR-280, que agora foi transferida para o governo federal. O nosso sistema ferroviário, que foi abandonado, né? Precisamos reduzir essa carga de impostos, que pesa muito, e aqui muito mais ainda, por conta da diferença entre Santa Catarina e Paraná. Né? O custo Brasil, que eu chamo, que é muito elevado, tanto a carga de impostos quanto a falta de infraestrutura de um modo geral. Nossa energia, que é uma das mais caras do mundo, né? E assim eu poderia falar de portos, de aeroportos e assim por diante. Então, essa é a minha tese, defender o Planalto Norte. O desenvolvimento com o perfil de cada município, seja na indústria de transformação, na agropecuária, na agricultura, mas que transforme o produto em acabados, ou seja, transformado em industrializados. Deputado, assim como na política, no meu jornalismo, eu entendo nossas atividades como uma via de duas mãos. Tem que sempre ter os dois lados. Quando um lado não se pronuncia, realmente pende, não é o correto, não é o equilíbrio, né? É como educar o filho. A razão do pai e da mãe somadas, as razões do pai e da mãe somadas que vão ser o melhor resultado. E eu fui um dos que critiquei a sua iniciativa em janeiro, jornalisticamente, em relação ao 042, que apareceu lá o 049, depois o 047 e o 042 por fim venceu. Eu gostaria de dar a oportunidade ao deputado de explicar aqui para o nosso público o que aconteceu e por que o senhor teve essa iniciativa. Na verdade, nós tomamos essa iniciativa porque se não fizéssemos isso, hoje provavelmente o código seria 49 aqui na região de Porto União. O que aconteceu? Eu recebi um comunicado que, por decisão da Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, baseada numa consulta pública, segundo eles, estou falando que foi medido, que em 2001, o prazo, naquela consulta, teria um prazo para unificar o código aqui na região de União da Vitória e Porto União, e que essa decisão estava tomada e seria transformada em 8 dias no Código 49. Quando eu recebi essa informação, a minha pergunta foi: o que fazer para isso não acontecer? A resposta: a única alternativa é entrar com um pedido para alteração de código e não para 49 ou para 47 para manter, para ter condições de negociar. Foi nesse sentido que eu fiz esse apelo e por conta disso solicitei uma audiência na Anatel, que foi o deputado Esperidião, a mim conseguiu. Tivemos depois uma segunda audiência com a participação do deputado e outros deputados, o prefeito aqui da cidade, o prefeito de União da Vitória, o presidente da Câmara, e lá a Anatel daí recuou por conta dessa nossa solicitação, que não ficou nem no 47 nem no 49 e manteve-se o 42. Então, o objetivo foi não trazer custos, porque na medida que fosse para 49, o usuário estaria pagando tarifa intermunicipal, né? Como está acontecendo hoje com o Distrito de São Miguel, que paga tarifa intermunicipal dentro do próprio município. Isso é um verdadeiro absurdo. Agora, a Agência Nacional de Telecomunicações é uma agência que não funciona. Tanto é que eu estou fazendo uma CPI na Assembleia Legislativa, que vai ser instalada no próximo dia 23, terça-feira, exatamente. Aí entra a telefonia móvel, não é o caso aqui do Código 47, ou seja, do DDD. Mas sim, porque a agência não faz com que as operadoras cumprem o seu papel. E foi o que nós fizemos. Então a intenção, para deixar bem claro, foi colaborar. Eu acredito que, você sabe que no meio da informação, da comunicação, nem sempre a informação chega de acordo com o que muitas vezes se fala. E tem também, não é o seu caso como jornalista, mas tem outros que estão no meio político que têm seus interesses. Então, acabam dizendo: não, o deputado quis atrapalhar a Porto União, quis trazer uma situação em que o usuário ia ser prejudicado. Pelo contrário, eu interferi para dar tempo de nós negociar. Graças que deu para negociar,
Agora estamos tentando uma segunda fase, que é a situação de São Miguel também, para que não pague essa tarifa intermunicipal. O resultado foi bom, mas deu essa polêmica. O importante é que manteve-se o Código 42 para ninguém pagar a tarifa intermunicipal. Tá certo. Agora, quando ligam 42 para Florianópolis, o deputado já lembrou, é Portunel, nossa região, lógico. É verdade. Marcou. É verdade. Agora, para fechar mesmo, um lado social que sempre trago, né? Eu abri falando Drevec e pedi para o senhor em off, me explica, porque eu sempre escrevo e ainda não pronuncio. É Drevec? Drevec, Isso é alemão? Olha, na verdade nós somos todos brasileiros, mas a nossa etnia, que veio lá de 1873, que vieram à minha região, vieram da antiga Prússia. É porque ainda tinha o Império Prussiano, a Prússia Oriental, a Prússia Ocidental. Hoje, o que existe na minha família ainda, o que se encontra é mais no norte da Alemanha. Mas como houve ali o Império Prussiano, havia, vamos dizer, pessoas que estavam na Polônia e que eram da Prússia Ocidental, que eram poloneses, mas hoje passaram para a Alemanha. Então, na verdade, tenho duas etnias, que é a etnia dos prussianos, hoje alemães, e polonês também, por parte da minha família. Então, tá no meio das duas aí. Bom, sempre às horas de disposição, uma satisfação, muito obrigado pela sua atenção. Câmera e microfone no programa Marcelo Histórico, Portunel na Vitória, às horas, foi um prazer. Obrigado, Marcelo, obrigado a todos, é um prazer estar aqui em Portunel. Um abraço. Pois bem, mais uma vez lembrando que estou aqui gravando, né, a apresentação desse programa de quarta-feira, deste evento que será destaque depois de amanhã. Na sexta-feira eu conto a respeito do lançamento de mais uma obra de Celso Godoy Neto, o livro de poesias O Cão. Mas no instante, neste momento, nós vamos dar um break nesta reportagem de duas entrevistas com o deputado Silvio Drevec, que acabou de falar aí, e no próximo bloco, na sequência, nós vamos conversar com o deputado federal Esperidião Amin, ele ex-governador e senador, né? Vem aqui para falar da 280, olha, bem bacana mesmo a entrevista com o Esperidião. Um instantinho só, estarei de volta. Não importa qual o seu estilo, na Fiat Fama tem um Uno que vai combinar com você e com o seu bolso. Novo Uno Vivace 2013 a partir de 27.370. Novo Uno Economy 2013 a partir de 28.990. Venha para a Fiat Fama. Aproveite as ofertas do Encarte Glória de abril. Arroz parboilizado urbano 5 kg 8,95. Farinha de trigo nordeste 5 kg 8,60. Macarrão ninfa com ovos 500 gramas 1,99. Café damasco 500 gramas 6,48. Achocolatado Todd 400 gramas 4,58. Wafer Balduco 130 140 gramas 1,29. Faça já o seu cartão Glória. Até 40 dias sem juros para pagar. É bem mais fácil comprar assim.
Pois bem, neste segundo bloco do programa Marcelo Histórico de hoje, uma honra para mim, ex-governador do estado de Santa Catarina, deputado federal Esperidião Amin, para quem passa aí pela entradinha de Irinhópolis, ou passava, e via uma placa assim, o senhor tem a nossa mania, cumpre a palavra, era do tempo em que o Planalto Norte ainda era bem lembrado, principalmente em relação a isso. Eu vi o senhor entrando pelo telefone e perguntando, e aí, a SCT já está federalizada? E é a pergunta inicial, já está ou não? Você estava falando há pouco de um querido amigo que já faleceu, Delbi Machado. O homem do erva mata? O homem da placa, né, que homenageou desde setembro de 86, quando nós inauguramos a BR SCT 280, né, com essa placa que dizia: obrigado, Esperidião Amin, o senhor tem a nossa mania, cumpre a palavra. Isso durante muitos anos foi uma referência para quem passava ali pelo acesso a Irinhópolis. Mas o interesse, o compromisso pela 280 não termina. Eu já escrevi sobre o assunto, já fiz pronunciamentos, já fiz gestões, e ainda não está concluído o processo de federalização de Canoinhas a Porto União. Conversando com o superintendente do DENIT em Santa Catarina, eu quero saber onde é que está o processo. O processo não está mais no DENIT, nesse momento está no Ministério dos Transportes, para que seja constituída a comissão que venha inspecionar a estrada para fins da sua recepção pelo Ministério dos Transportes. Como isso é uma tarefa mais burocrática do que técnica, eu não sei se eu vou poder apressar, mas já na semana que vem em Brasília vou fazer gestões junto ao Ministro dos Transportes para que esse passo seja dado no sentido de abreviar essa recepção da 280. E as outras reivindicações da região. Ainda recentemente participei de um encontro, estava presente o prefeito e estavam presentes outras lideranças de Porto União, na questão da telefonia. O Silvio Drever, que estava lá presente, né, em função da possível mudança do código de área. E saltou aos nossos olhos essa situação de São Miguel, que ainda tem um código diferente do de São Miguel. Que é internacional nossa cidade. Então é uma cidade interestadual. Interestadual, melhor. Duplamente, né? Ela tem um código do Paraná e um código de outra região de Santa Catarina. Então eu acho que até o Código do Consumidor, eu mencionei ao presidente da Anatel, nos dá razão para uniformizar isso e nos tirar desse entrave de transformar a ligação dentro da cidade e interestadual, que é um absurdo. Agora, em relação a... Seja nesse campo, seja no campo da saúde, seja no campo da segurança, da educação, eu pretendo sempre ser parceiro de Porto União. Como sempre foi, eu sou prova viva disso nos meus 24 anos de jornalismo aqui na cidade amiga, né? Agora, como isso, se ainda também existe a SC, hoje 135, mas a SCT 280, que liga a Caçador, tem o nosso plano aí da Rota do Lambari, SCT 135 mudou, né? Que era 303 antes, né? 302, a Estrada da Amizade. Isso, a Estrada da Amizade, 302. Por que se demora tanto para resolver uma questão que, sinceramente, é decana já, né? É o problema político, assume um outro, ele para aquilo que estava sendo bem feito? É assim que funciona e que continua funcionando? Olha, eu quero dizer o seguinte, eu sempre raciocinei diferente. Isso. Eu acho que é tão difícil realizar uma obra, é tão difícil fazer o bem, às vezes por entrave burocrático, financeiro, legislação ambiental, que quando você pode prosseguir é melhor tocar o barco. Se fosse possível trocar o pneu do carro andando, fazia também. Então eu acho que é um raciocínio muito pequeno esse de transformar cada entrave num motivo para parar. Parar de fazer um benefício, porque retomar na administração pública é muito complicado. É melhor não deixar parar. É mais ou menos como bicicleta morro acima. É melhor tu fazer força e ir tocando, porque depois de parar, para retomar vai ser muito complicado. O start é muito difícil. Agora, exatamente retomar. Ano que vem temos eleição estadual. Esperidião Amin em relação ao governo do estado. Olha, eu defendo que o nosso partido valorize os seus nomes. Como é que vai ser a eleição? Isso são as convenções que vão definir daqui a mais de um ano.
Agora, o nosso partido tem que valorizar todos os nomes de que possa dispor para disputar o governo do Estado. A partir daí, se buscará a composição no Brasil, é necessário buscar a composição. Agora, se o partido disser não, ninguém quer ser candidato a governador, não vai nem ser chamado para discutir o assunto. Então, eu defendo que nós valorizemos os nomes. Então, aí, o deputado Juarez Ponticelli, que hoje é o presidente da Assembleia, temos o Jandir Bellini, que é pela 4ª vez prefeito de Itajaí, e eu não descarto. Primeiro, eu não posso deixar de mencionar o nome da Ângela, que disputou a última eleição, e apesar de todas as dificuldades, fez uma votação acima até do que o partido conseguiu fazer. Nós temos que valorizar os nossos nomes, temos compromisso com o Estado e não temos o direito de falhar diante daqueles que acreditam na pregação do Partido Progressista. Eu não vou falhar. Tá certo. Para fechar e já liberar o deputado federal Esperidião Amin para este encontro importante de trabalho aqui, isso ainda mais em tempos que se fecha aí a condição de novos partidos, foi votado 240-30, né? Ontem, se não me engano, ontem, e aí a política toma outro caminho. Mas para fechar mesmo, descontraindo, como eu sempre faço em meu programa aqui, deixar a coisa mais social. E uma curiosidade minha, eu quero que o senhor me explique. E eu assisto quase todos os programas que posso, e tem um que ganhou na justiça a condição de entrar lá, que é o CQC da TV Bandeirantes. É uma pedra no sapato, já tem deputado lá, eu fico tentando imaginar que se esquiva ou que já cria um sistema para poder responder. Eles são impertinentes? Como é que como é que são os bastidores com eles? Eles são impertinentes e são muito bons. Se todo mundo for pertinente, o mundo fica sem graça. Eu, graças a Deus, cultivo o humor. Eu acho que se o mau humor resolvesse dificuldades, eu ia comprar uma máscara. Então, o mau humor não resolve nenhuma dificuldade. É claro que eu não vou pregar o desrespeito, mas a impertinência, a indiscrição, a pergunta marota ou apimentada, isso faz parte da vida, eu adoro isso. E quando alguém me pega, eu não fico zangado. Agora, quando eu consigo pegar, eu fico muito feliz. Eu nunca esqueço que no Cacete Planeta, o grande astro era o Bussunda. Falecido Bussunda. E o Bussunda usava rabo de cavalo. Um dia a equipe entrou no Senado, eu era senador, disse: senador, o senhor conhece algum senador, algum político aqui de rabo preso? E eu disse: eu não conheço político, mas conheço jornalista. E fui apontando pro rabo de cavalo dele, e a equipe do Cacete pegou no rabo do cavalo dele. E ele é que ficou sem jeito. Eu achei ótimo. Eu achei ótimo. Agora, se ele me pegasse no rabo do cavalo, não seria fácil. Eu daria o ponto para ele. Naquele caso, eu fiquei muito contente porque o ponto foi meu, e o Bussunda era muito inteligente, mas era muito honesto. Como ele perdeu o diálogo, eles massacraram o Bussunda, que era o chefe deles. E colocou no ar, né? E colocaram no ar. Legal. Bom, para fechar mesmo, agradecer. Uma satisfação. Porto União, sempre lógico, espera dos nossos representantes o contato, não só esse físico, mas principalmente aquele que, quando diz que o deputado não vem, é porque ele está lá produzindo, como o senhor produziu nessa questão. As câmeras e microfones aqui do programa Marcelo Storck sempre estarão abertas para esse diálogo franco, tá? Que fecha com, possivelmente, depois da reunião aqui de trabalho, um dominozinho lá no 25 de julho. O senhor ganhou? O senhor ganhou a última vez? Eu ganhei, mas quando é ano de eleição, eu até entrego a partida. Sempre às ordens. Obrigado pela satisfação. Eu agradeço muito e estarei sempre à disposição, com muito orgulho e com muito carinho pela cidade e pela sua população. Um abraço. Obrigado.
Pois bem, este foi o programa Marcelo Storck desta quarta-feira, dia 24 de abril de 2013. Olha, depois de amanhã, no programa inédito de sexta-feira, eu mostrarei tudo o que aconteceu aqui na Fundação de Cultura de Nona Vitória por conta de mais um lançamento de Celso Godoy Neto, ele, o poeta, professor de português poeta, vem para assinar o livro O Cão, a sua segunda obra. O programa vai contar a respeito deste evento, portanto, depois de amanhã, sexta-feira, às 22h30, logo depois do Conversa Franca com Ari Passos. Eu fico por aqui, você fica com Deus e até depois de amanhã. Tchau.